Duas coisas que tenho me admirado. Hoje em dia você chega no mercado, eu duvido que você não tenha escutado isso. A pessoa olha para o preço da cebola, 8,98. Aí diz assim: Poxa, Lula, eu votei em você para você fazer isso comigo. A pessoa acha que o simples fato da cebola estar esse preço, a culpa é do presidente. Imagina se ela olhar o preço do arroz, sabendo a tragédia que está lá no Rio Grande do Sul, ela se esquece disso. As pessoas não entendem que preço de legumes e verduras se altera. Se tem período de safra ruim, se tem N comportamento do comércio, né? Mas a pessoa acha que a culpa é do presidente porque aquilo está caro. Quando tudo está muito caro, que não é o caso, né? Aí alguma coisa está errada. Agora, quando alguns produtos, não. Você não pode culpar o presidente da República por isso, tá? Há uma série de coisas, de comportamentos, né? Às vezes a questão do frete e tal. Mas vou falar aqui dessa questão aqui, dessa moça que sempre fala aí na internet, ela sempre fala pro lado do patrão, né? Nunca fala do lado do empregado, tá? Nós estamos interessados no lado do empregado, porque nós somos empregados. Então nós estamos vendo um monte de empresários se manifestando. Inclusive tem um que na live que eu até critiquei ele, que ele nem abriu o olho para falar, ele abre. Eu acho que esse cara nunca entrou num ônibus, porque ele fala de olho fechado. Ele tinha que morar no Japão numa dessas Coreias aí, porque o cara não abre nem o olho para falar. E tem gente que é assim mesmo, tá? Que ela, na hora de falar, ela fecha o olho. É um comportamento meio estranho. Acho que a pessoa não tem noção disso. Parece um cacuete. Mas para mim parece preguiça também. Então, você tem aqui uma observação, gente. Quando uma empresa, se você chegar nos postos de trabalho hoje, você vai ver um monte de profissionais trabalhando em funções que não são de sua competência e ninguém fala nada. Ou seja, então a pessoa está trabalhando em uma determinada função que não é de sua competência, o que pode lhe causar acidente de trabalho, porque ela não é profissional naquilo. Ela leva esporro por esse trabalho que não é a função dela. E o Ministério do Trabalho, os sindicatos não fazem nada, tá? Ou seja, quanto a essas questões, ninguém fala nada. O cara pode trabalhar, se esmigalhar ali todo. Por que, que as empresas fazem isso? Porque na justiça, se você alegar desvio de função, se tem 20 anos de casa, a justiça só manda pagar os últimos 5 anos. Ou seja, 20 anos que você está trabalhando. Quanto que custaria para essa empresa um funcionário naquele setor, né? Durante 20 anos, aquele setor que você está se desdobrando para trabalhar sem ganhar nada mais por isso, a não ser esporro e às vezes advertência e até demissão, tá? Porque se eu coloco um vigilante armado para fazer um controle de acesso com anotações de pessoas, o que que acontece? Se passar uma pessoa que é desconhecida e fizer um roubo, você vai culpar quem? Você vai culpar o cara que está ali. A empresa vai querer saber se aquilo ali não era a função dele, a empresa botou ele ali, quer ele ali. Aí você tem duas conivências do lugar de trabalho, se a firma for terceirizada, né? E também da empresa que contratou ele para estar ali, que sabe que ele está fazendo dupla função. Aí o sindicato não sabe, mas se denunciar para o sindicato, o que, que ele vai fazer? Nada. Não faz nada. Então, tipo assim, você tem aí muita gente fazendo isso. E isso está se tornando um hábito no Brasil. Só que hoje em dia, cara, o cara tem 600 conto. O cara tem gato de água, tem gato de luz. O cara tem. Se for mulher, ou pode se exibir na internet para ganhar presentinho. Essas pessoas não querem mais trabalhar, não, filho. Você já tá com os 600 do aluguel garantido, lógico, né? Eu não tô dizendo que isso é ruim. Todo dinheiro investido no povo é bom. É hora realmente do povo sair da escravidão. O que está acontecendo? Uma parte das pessoas estão empregadas, né? Não no regime de 6 por um. Você tem outras escalas. As pessoas do 6 por um, muitas só estão ali porque tem medo de sair daquele lugar para outro e não conseguir. E isso está acabando porque você está tendo pessoas em vários locais de trabalho, vários lugares, saindo dessa escala 6 por um. Então, a pessoa sair de um que não está satisfeito, por às vezes pela distância do trabalho, ou porque a empresa atrasa salário, ou porque massacra muito o funcionário, a pessoa começa a vacilar para pegar aquele dinheirinho, pega o seguro-desemprego e vai para outro.
Outras pessoas têm medo de sair mesmo nessa função, porque não tem estudo, porque já se acham velhas, se acham incapacitadas. Outras pessoas porque tá pagando o apartamento que comprou financiado, para sair do aluguel em 30 e poucos anos. Então tem gente presa no trabalho porque ela se prendeu ali, dívidas. Então é isso que a pessoa tem que perceber. Isso eu analiso as pessoas converso com muita gente, então eu sei como é que funciona isso. E isso é uma lógica evidente, né? Uma coisa evidente que vocês vão perceber. Só que, por um lado, você tem um trabalho informal, né? Aquele que a guarda municipal toma as coisas, toma os produtos, está ficando feio. Inclusive, o prefeito Eduardo Paes se pronunciou referente a um rapaz que, pegaram o bolo do cara, jogaram dentro de um saco. Primeiro que tá jogando fora um alimento, né? Segundo, tá tirando o direito de um trabalhador que não roubou aquilo, ele pagou o imposto federal quando ele comprou aquele produto. Quando eles compram o produto, quando o camelô compra o produto, eles pagam o imposto do produto que está comprando. É taxado, o governo ganha. A empresa que está vendendo ganha. Você chega no centro da cidade ou em São Cristóvão, você tem lojas que ficam milionários, os donos de lojas. Né? E muitas dessas lojas são ligadas a donos de política, gente da política, né? Muitas dessas lojas os donos são gente da política, gente de todas as áreas. E você tem ali um comércio bombando porque tem os camelôs nutrindo esse comércio e gerando emprego pro cara que tá lá carregando, arrumando o repositor, o estoquista, o cara que descarrega o caminhão, tá gerando emprego. Então o que o camelô faz é gerar emprego e as pessoas... Aí o cara pega o produto que foi comprado, ele vai vender na rua como ambulante, ele não tem o direito de ganhar a vida. É isso que estão dizendo, ele não tem o direito de ganhar a vida. Porque o lojista tá lá reclamando que estão vendendo. Aí você vai na loja do lojista, não tem um sprinkler, a rede de incêndio dele não é verdadeira, não tá completa, não tem sistema de anti-incêndio, quer dizer, os funcionários dele estão em risco. Aí, tipo assim, tá todo mundo errado querendo cobrar dos outros, mano. Essa é a realidade. E o camelô que só tá querendo ganhar a vida, né? Às vezes o cara já puxou cadeia e não consegue emprego. Às vezes o cara gosta de fumar o bagulho dele, na empresa não passa porque o RH percebe que o cara é usuário. Aí o cara não consegue, irmão. Tem a questão da aparência, da cor, de tudo mais, porque quando o patrão quer pedir para uma pessoa para contratar, ele quer um funcionário branco, de cabelo liso, olhos azuis, que de preferência que use óculos para poder mostrar-se intelectual, boa aparência. Aí você vai ver a pessoa chega lá, ela não tem uma aparência que é considerado pelo RH como aquilo que o empresário pediu, né? Você chega nas portarias de prédio, dificilmente você vai ver uma pessoa negra, né? Já aconteceu de casos de pessoa já vi casos de pessoa da limpeza que conseguiu vaga em portaria, né, em recepção, e moradores ficarem irritados com aquilo, não só porque era da faxina, mas por causa da cor, tá? Então você tem ainda muito preconceito no Brasil, ainda mais de pessoas muito, muito antigas, que pegou toda aquela época em que se vendia escravo no jornal, né? Que isso não está muito longe. São décadas, não está muito longe da nossa época, tá? Essas épocas. Então aí você tem esse funcionário que trabalha a vida toda em desvio de função, esse funcionário que é massacrado, toma esporro, toma advertência, até é demitido por causa de uma outra função, ele não ganha nada, ninguém faz nada, e é isso que está acontecendo. Só que aí chega um momento em que agora estão querendo mudar a escala de trabalho para 4 dias na semana, porque, cara, como que uma pessoa só dorme 4 vezes por mês? Explica para mim, patrão, como que você acha que uma pessoa fica no estado de nervo se ela só dorme 4 vezes por mês, se ela só passa 4 vezes por mês dentro de sua casa de forma integral, vendo seus filhos, vendo seus cônjuges, curtindo as coisas que compra. Elas estão trabalhando, elas estão doando a vida toda para vocês. Elas estão sendo escravos. E você não adianta se comparar com os Estados Unidos, não, que pelo menos nos Estados Unidos a pessoa é escrava, mas tem dinheiro. Aqui ela é escrava das contas e escrava de vocês. Não tem tempo para nada. Não tem vida. Imagina você todo dia olhando a cara do patrão e o patrão todo dia te exigindo mais. É chupar arrancar o olho e chupar o buraco, é isso que acontece. Todo dia te exigindo mais e você faz muito além do que é as suas funções e ninguém tá cagando que você tá todo dia ali no trabalho. Todo dia a mesma coisa, acorda cedo, sai tarde, chega tarde em casa,
arruma a casa, ainda mais quando é mulher, arruma a casa, faz tudo para no outro dia acordar cedo. Como é que tá a condição psicológica dessas pessoas? Vocês não conseguem ver isso. Uma pessoa trabalha 6 vezes na semana, folga um, ela folga 4 vezes em 30 dias. Ela fica 4 dias em 30 dias em casa. Vocês são medíocres em achar que isso está certo. E olha, eu já venho batendo nessa tecla muito antes dessas redes sociais falar essas coisas, muito antes. Primeiro comecei lá no blog falando das domésticas, da situação que era, que as domésticas não tinham direito a nada. Aí tinha gente reclamando, cara, teve doméstica que não se beneficiou dessas leis, tá? Que trabalharam praticamente como escravas. Eu já vi madames conversando. Traz uma lá do Nordeste, elas são pobrezinhas, tu paga um salário pra ela, ela fica morando na tua casa aí, tu deixa um quartinho pra ela. Tem gente até hoje vivendo assim, no quartinho, quietinho, ó, não fala nada. Tem empregadas que a madame não deixa nem ela falar com outras empregadas. Ó, não quero que você fale com outras empregadas, né? Ainda bem que a gente agora tem celular. E as mulheres não podem conversar, sabe por quê? Porque elas não querem que tenha fofoca da casa, que sempre vai ter fofoca, né? A gente vive de fofoca. É, é, a gente vive disso, de fofoca. É lógico que você não pode falar de coisas particulares, mas tem gente tem empregado que é boca aberta, fala tudo que acontece dentro da tua casa. Só é ser humano. Se você não quer um ser humano, bote um robô na tua casa. Mas é isso que acontece. E depois sai falando mal de você. O que é bom que falar mal, porque se você fizer o certo, ela vai falar bem de você. Então faça o certo. Então, gente, é complicada a situação do trabalhador brasileiro. Só que chegou a um ponto, graças a Deus, né? E que muita gente não está achando mais interessante. A pessoa está vendo que ela não está chegando a lugar nenhum. Uma pessoa com R$ 1.400 não consegue empreender em nada. Aí tem as despesas, tem os descontos. O trabalhador, a gente dá vale transporte, quer cobrar que o trabalhador pegue o ônibus que eles querem, a van que eles querem, que só pode. O funcionário é punido que se pegar. Assim, tem empresa que vai nisso, né? Se pegar uma condição que não foi a destino do trabalho. Epa, peraí. Você se esquece que o vale transporte vocês não pagam integral, não. Vocês nem têm esse direito, porque o vale transporte é um compartilhamento entre o trabalhador e o patrão. Você conhece alguma empresa que dá vale transporte? Ela não dá. Ela tem um desconto ali de uma porcentagem que é um bom valor. Então, você não pode punir algo que está compartilhado entre o funcionário e o patrão. Isso não existe. Então, você só tem leis que prejudicam o trabalhador. Tá? Ah, mas a gente paga isso, a gente paga aquilo. Eles queriam uma contratação que fosse assim: você trabalha uma hora, eu te dou X. Porque ia chegar quando não tem lei, cara, não tem proteção. Eles precisam de que não tenha lei para que tenha proteção. O cara chega lá pro cara que vai colher, isso acontece muito no campo. Chega lá, eu quero que colha 25 quilos de café. Dou vintão para você, R$ 15 por cada 25 quilos. A pessoa que está de fora, que não sabe o que é colher café no sol, ela acha assim, não, cara, olha quanto café tem, 25 quilos a gente faz fácil. Só que o cara tá embrenhado lá dentro do mato, no meio do sol. Às vezes ele não tem um alojamento para beber água, não tem onde dar uma barrigada, não tem nada. Ele não tem um café, ele não tem um incentivo nenhum. Aí chega um patrão e fala assim, irmão, aqui ó, esse aqui é o alojamento de vocês, pra vocês descansar, entendeu? Vamos lá, eu vou pagar um valor mais justo para vocês. Tem quarentão aí para vocês. Cara, os caras vão trabalhar de boa. Pô, valorizar. O trabalhador, ele sabe o que é um valor justo e o que é um massacre. E ele sabe agora como sacanear o patrão. Não, não quer não? Então larga isso aí e vai embora. Eles pegam e vão embora. O patrão fica lá sozinho. Bota os teus parentes para colher o café, ô miserável. Vai lá você se embrear lá no meio do mato lá, tomar uma mordida de cobra lá. Espero que seja bem grande. Vai lá você se embrenhar lá no meio do mato lá e se lascar. Porque você não quer meter a mão, você não quer que teus filhos metam a mão no café. Você quer que outro faça por você? Então remunere com coração. Remunere. Só pensa em explorar as pessoas, só pensam em se dar bem. O cara já é dono da porcaria do terreno. O cara não vai ficar mais pobre se pagar 15, 20 reais a mais, não, gente. Porque ele consegue tirar aquilo no preço. Agora se explica, gente, eu ganho X por isso aqui. Vocês podem me ajudar aqui? Conforme eu vou ganhando aqui, vocês também vão ganhar. É a valorização do trabalho, é isso que não tem. Ainda mais pessoas que trabalham em shopping, já falei sobre isso. A pessoa trabalha ali
Tem gente que trabalha 12 horas no shopping e não recebe não, recebe só às 8, tá? Isso é massacrado. Ele pega de manhã, tá saindo meia-noite, isso não existe, tá? Aí fala assim, não, se você quiser ganhar um pouquinho a mais, você tem que fazer meta, você tem que fazer mais horas aí. Só que aquelas horas tem que ter paga também, tá? Não é porque ele tá fazendo a hora extra ali que ele tem que bater meta. Se ele não bater a meta, ele perdeu as horas de trabalho? Então as horas têm que ser pagas mais a hora extra, é isso que eles não querem.